Bem-vindos a mais um episódio da Simples Assim, pra te provar que nem tudo na vida é tão simples assim, mas é uma delícia. E assim, tô meio triste, meio feliz, eu tô com um sentimento meio estranho hoje, porque hoje é o último episódio da nossa primeira temporada. Eu tô muito feliz, a gente vai fechar com chave de ouro com uma convidada, que assim, sou telespectadora, sou consumidora desse conteúdo e eu conto já pra vocês quem é que tá aqui na minha frente. Mas primeiramente, vamos agradecer aí os patrocinadores, que é a Once Produtora, esse lugar incrível que a gente gravou essa primeira temporada e que a segunda temporada vai ser mais incrível ainda. E a Único, que é uma clínica multidisciplinar aqui de Guarulhos, que vou já soltar esse spoiler, que lançará sua segunda unidade em São Paulo também. Então, gente, assim, ó, só patrocinadores muito legais. E agora eu vou contar pra vocês quem tá aqui na minha frente, que eu não tô conseguindo fingir costume, tá, gente? Pra fechar com chave de ouro essa temporada, é uma mãe que tá necessária, é uma mãe necessária na internet. Sabe aquele conteúdo que você compartilha, que você fala, não, eu vou compartilhar, porque se foi tão bom pra mim, eu preciso ajudar outras pessoas? Eu passei por isso, compartilho diretamente, recebi um monte de gente falando assim, Mari, olha essa moça, olha essa moça, olha essa moça. Foi assim, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela é mãe da Kiara, assim como eu já trabalhei em agências de publicidade também, então aqui nos bastidores já começamos a conversar sobre tudo e recentemente lançou um álbum com seus sucessos que viralizam aí na internet. É Elisa Gatti, mãe musical! Olá! Obrigada demais pelo convite. Eu tava brincando aqui que eu só descobri que eu ia encerrar tudo isso aqui na hora que eu cheguei, senão eu teria ficado muito nervosa. Muito obrigada pela introdução. Eu adoro quando vocês preparam esses textos, porque vocês falam de mim muito melhor do que eu falaria. Eu ia te falar agora, que a próxima pergunta era pra você se apresentar, claro, né? E falar um pouquinho de você antes da gente te conhecer, porque a gente já te conheceu como mãe musical. Sim. Né? Então, como foi essa trajetória até ser a mãe musical, a Elisa, né? Perfeito. Eu acho que eu sempre fui, na verdade, a mãe musical. Hoje, olhando pra trás, é muito impressionante como eu já tinha tido um monte de pistas pelo caminho, né? Então, voltando para minha história de origem, eu sou a única brasileira da minha casa, são todos italianos, então eu já nasci num lar muito diferente e um lar muito artístico, né? Ouvia-se muita música, meu pai tocava violão, meu pai e minha mãe cantavam, minha mãe é pintora, então um ambiente muito artístico e eu sempre, desde pequena, desde os 4 anos, a coisa que eu mais gostava de fazer era colocar uma fita cassete e ficar gravando programas inventados. Então, eu sou a precursora do podcast, eu só queria deixar isso muito claro. Muito obrigada, viu, Elisa, por dar essa oportunidade pra gente. Imagina, abrir ali o mercado pra vocês. Mas eu tinha uma rádio fictícia, que era a Rádio Estrela, em que eu exercitei toda a minha criatividade ali mesmo, assim, né? Porque eu brincava sozinha, eu tenho minha irmã que é 10 anos mais velha, então a gente tinha uma diferença de idade que não permitia muito embarcar nas minhas loucuras. E aí eu ficava o dia inteiro gravando programas inventados, músicas inventadas, e depois obrigava meus pais a assistirem e a ouvirem o que eu fazia. Numa dessas, uma musiquinha que eu tinha feito chamou a atenção deles. Porque é isso, eu tinha 4, 5 anos e eu fiz uma música inventada que tinha já estrutura de música. E isso acendeu um pouco uma luzinha e falei assim, acho que a menina gosta dessa história. E aí eles aos poucos começaram a me incentivar, me ensinaram a tocar o violão, eu com o ouvido comecei a tirar um monte de músicas e realmente viram que eu tinha esse talento aí pra música desde muito cedo. Só que assim, meus pais não são do ambiente artístico, então eles também não tinham muitas ferramentas, a não ser uma aulinha de música aqui, outra coisa ali, pra me desenvolver enquanto artista mesmo, né? Então, assim, no primeiro capítulo da série da minha vida, eu tentei muito encontrar esse caminho artístico. Eu queria ser artista de palco, né? Lançar minhas músicas, comecei a compor muito cedo, com 8 anos eu fiz a primeira música, né? Queria muito ser artista de palco, aí sofri um montão de desilusões nesse meio do caminho e em 2008, quando eu tive um episódio específico realmente bem complexo, que eu fui pra Itália cantar, eu tinha pedido demissão, tipo, era meu sonho, e aí eu descobri lá que era um festival fake, que eu participei, enfim, uma tragédia. E aí falei, cara, não é pra mim. Isso aqui eu acho que não é pra mim. Aí eu já tava começando em publicidade, falei, deixa aqui. Se for pra ser, um dia vai ser. Só que eu nunca parei de compor, eu nunca parei de fazer música, de gostar, de cantar. Quando eu tinha os eventos da comunidade italiana, me chamavam. Então, de certa forma, a música ia correndo na paralela.
Em publicidade eu usei muito, né? Os Fiz jingles. muitos jingles, muitas campanhas, comecei a me conectar com o mundo dos artistas grandes mesmo por causa da publicidade. Então eu achava que eu estava realizada. Mas aí, em 2015, tive uma crise profissional. Quem trabalha com propaganda, isso é relativamente comum. As minhas seguidoras já sabem que temos isso em comum também. Exato. E aí, em 2015, eu falei, será que é isso mesmo que eu quero? Assim, dedicar o meu tempo e a minha capacidade criativa para fazer banner, para fazer anúncio, né? Então, aquilo começou a me parecer um pouco pequeno. E aí, eu tive a ideia de criar músicas personalizadas, que é uma empresa que transforma a vida das pessoas em canções. Então, era um jeito de eu dar vazão para o meu lado musical. E ainda, ali eu comecei a ter uma pista de que eu tava eternizando a história das pessoas em música. E isso tinha um valor muito bonito, né? Quando eu sentava na frente de um desconhecido e ele me contava a história dele nos detalhes, assim, e muitas vezes histórias de amor, histórias de superação, eu me sentia muito privilegiada. Falei, cara, olha que joia que a pessoa tá me entregando aqui, né? De se abrir comigo. Então, eu fiquei ali muito feliz, porém, ainda continuei trabalhando em publicidade. Só que tudo muda quando eu fico grávida e a Chiara nasce. E aí, Chiara nasce, meu pai morre na sequência, eu tive que passar por isso junto, e foi uma coisa muito louca, né? Assim, quando a gente tá passando, a gente nem tem noção do que a gente tá passando. E aí eu percebi que eu comecei a usar o artifício que eu tinha na mão pra sobreviver, né? Que era a música. E aí, muito mais do que naturalmente, comecei a cantar pra ela, fazer músicas pra tudo. E até que um dia eu resolvi, sentei na mesa da sala e falei assim, mãe musical. Me veio assim esse nome. Aí eu fui, pesquisei o URL, pesquisei @ de Instagram, tava tudo livre. Eu falei, gente, eu acho que sou eu isso aqui. E aí comecei assim, mas muito despretensiosamente, eu não tinha plano nenhum, assim, sabe? E aí eu nunca imaginei que a esta altura do campeonato eu encontraria um caminho artístico. Porque o que eu sinto hoje é que eu me preparei a vida inteira para realmente entender por que me deram esse chipzinho da música, sabe? Então depois a gente vai entrar mais, né, nas histórias que eu recebo, no impacto que isso... E a Chiara tinha quantos anos quando você criou o Mãe Musical? Foi no final de 2020. Ela tinha um ano e... Eu acho que ela não tinha nem um ano ainda. E você já cantava, você já introduzia muito a música na vida dela. Ela, coitada, não tinha saída, né? Desde o camarote aqui, ela ouvia tudo, participava das gravações e tal. E também, né, pensando na pandemia, né, que foram 2 anos ali de pandemia, 2 anos e meio de pandemia, também isso me motivou muito a começar a compartilhar, porque eu falei, cara, eu preciso dar ferramentas para as mães que estão trancafiadas com as crianças dentro de casa, não sabem o que fazer, né, com elas. E aí começou assim de um jeito muito natural e realmente assim, tudo fez sentido, porque quando eu comecei a olhar especificamente o meu passado em publicidade, as minhas campanhas de maior sucesso eram aquelas que tocavam o coração de alguma forma. As campanhas de Natal, as campanhas de Dia das Mães especificamente, eu tenho uma história, depois não me deixe esquecer de contar essa história. Eu quero, já vou anotar aqui, ó. Campanha Dia das Mães. Campanha Dia das Mães de Mercedes Caminhões. Guarda pra mais pra frente, porque vai fazer sentido eu falar dela. Ó spoiler. E aí foi isso, eu comecei a olhar e falei assim, caramba, eu já exercitava muito, eu só não tinha o lugar de fala. Eu não tinha lugar de fala. Eu trabalhei com Nestlé, né? Não sei se pode falar marca, já falei agora. Lógico que pode. Nestlé patrocina nós. Por favor. Eu fui diretora de criação de Nestlé e trabalhava muito assim com influenciadoras, né, do mundo da maternidade. E hoje eu falo, se me chamassem de novo para ser diretora de criação dessa marca, eu seria completamente diferente. Porque maternidade é aquela coisa que só vivendo para você entender o que é. E ainda assim a gente aprende todos os dias, né? Mas assim, de entender profundamente. E aí foi isso, eu já ia perambulando esse mundo. E eu lembro uma cliente uma vez me falar, assim, nossa, Elisa, mas como é que você consegue fazer essas músicas que você nem é mãe ainda? Né? Então, isso é muito legal, quando a gente olha pra nossa trajetória e fala, cara, cada passo teve já tá sentido. Me levando. Exatamente. Ai, que gostoso, Elisa. E assim, a música, por que eu te perguntei se você já fazia isso com a Chiara muito pequenininha? Porque geralmente a gente canta, nós mães, cantamos pra ensinar alguma coisa, ou pra estimular alguma coisa, né? Pra ensinar a letra da música. E ela muito pequenininha, você queria compartilhar o que ali com ela? Só curtir?
a música pra mim, ela é como falar. Porque é isso, como eu me expresso desse jeito desde muito pequena, pra mim é como se eu estivesse falando uma frase pra ela, né? E de fato, eu tenho muita facilidade pra compor. E as músicas, a maioria delas, isso eu não tô mentindo, elas nascem naquela hora mesmo. Então, sei lá, tô cozinhando o negócio, eu olho pra ela e falo assim, que bonita que é ela, esse arroz na panela, tipo, sai. E aí, tem horas em que eu sinto que a música que eu tô fazendo é legal. Aí eu pego, gravo, registro, pra não perder a ideia, mas nascem dessa forma mesmo. Então foi muito natural. Ela participa do seu processo de criação completamente. Todos os dias. O que é complicado também, porque já aconteceu dela virar pra mim e falar assim, você pode fazer uma música sobre milho? Aí o cara, ela fez um pedido, assim, porque como é nosso jeito de operar, ela sabe que eu vou improvisando, então nasceu tudo muito sem intenção. Tanto que eu fui descobrindo a intenção ao longo do tempo. As músicas, se você for pegar as primeiras músicas do Mãe Musical, elas são muito mais lúdicas do que educativas. Então tem a música da bolinha de sabão, tem a música da baleia, que é com o pegador de panela. Sim. Que assim, elas eram fofas e lúdicas. Só que quando eu fiz a primeira, que era mais... foi Bora Escovar o Dente. Bora Escovar o Dente foi a primeira, se eu não me engano. Onde começou a virar minha chave. Que era útil, que era atalho pra fazer uma tarefa do dia a dia. Aí eu falei, agora eu tô entendendo o que é. E aí eu comecei a, começar a fazer músicas um pouco mais nesse sentido. E aí depois fui ampliando e aí indo pros aspectos mais sensíveis, pras partes emocionais, enfim, aí eu encontrei o caminho mesmo. Porque os desafios diários das mães, às vezes, estar nas atividades diárias, né? Exatamente. Então, assim, eu sou mãe atípica, tenho muito mais desafios, mas assim, toda mãe precisa... não quer tomar banho, não quer escovar o dente, não quer ir dormir, não, eu preciso ir trabalhar, tá chorando. Então, assim, todas as suas músicas têm alguma coisa a ensinar, né? E geralmente a gente entra nessa fase do ensinar aí um pouquinho mais pra frente de 1 ano, né? E é quando a gente começa a te acompanhar e cantar as músicas pros nossos filhos. Porque você é muito criativa, então você inventa a música ali na hora. E a gente, telespectadora, precisa das suas músicas pra ensinar isso pros nossos filhos. E isso é tão legal ao ponto das pessoas chegarem em você e compartilharem, né? Meu filho não... até recentemente, de uma criança autista que não conseguia ir pra escola e a mãe começou a cantar. E quando eu vi isso, eu falei, gente, eu preciso da Elisa num podcast, porque o meu filho também escuta essa música pra ir pra escola, né? Ir pra escola é um desafio. Então, a gente canta essas músicas pra ele também. E aí, a gente começou a conversar nos bastidores desse mundo, desse seu mundo que entrou um pouquinho no mundo atípico por conta da música, porque a música é uma arte, né? É uma arte para pessoas típicas e para as pessoas atípicas muito mais, né? Hoje eu consigo muito mais me conectar com meu filho quando a gente canta. Claro. Né? E isso é uma coisa que você chegou num lugar muito específico, que é no coração das mães atípicas. Então eu queria que você falasse um pouquinho também da sua trajetória nessa parte de, não só de ensinar, mas de estar junto todos os dias, né? Porque é isso, é estar ali passo a passo na criação das crianças, tanto típicas quanto atípicas. Sim, sem dúvida. O mundo atípico, especificamente a comunidade autista, assim, tá te contando, né? Sempre me cativou muito, eu não sei nem explicar exatamente o porquê, mas é algo que me encanta, a energia das crianças, é um negócio que pra mim me toca, não dá pra explicar, né? E foi muito por acaso, assim, que tudo começou. Eu tive a sorte de cruzar com o Marcos Mion em algum momento da minha vida ali e acompanhar muito tudo que ele... Quando ele começou mesmo a dar voz, né? Pra história da causa e de como ele lidava com o filho dele, né? Que tem um nível bastante elevado, né? Ali de suporte, né? Enfim. E aquilo me tocava muito, assim, né? Porque ao mesmo tempo eu via uma relação de pai e filho completamente típica. Não tinha neurotípica total, não tinha diferença nenhuma. Era dedicação, é você acreditar nos potenciais do seu filho, independente da condição que ele tenha, né? Então isso é muito mágico, né? E aí depois, eu me reconectei com uma outra amiga minha, que é a Águida, que estudou comigo na escola, e ela teve uma prematura extrema, que tem paralisia, enfim, tem um monte de complicações.
E aí eu lembro de uma frase dela que me marcou muito. Ela falou assim, mas a Amora, pra mim, ela é uma criança normal. Porque ela tem amigos, ela tá aprendendo a ler, tá aprendendo a fazer conta. E aí, você vê isso de perto, é muito mágico e maravilhoso, assim, né? Muito inspirador. E aí, todas essas coisas foram me tocando muito. E aí, em 2021, eu quis fazer o hino para a comunidade autista e coloquei na minha cabeça de que não era eu que tinha que cantar a música, porque eu não me sentia naquele lugar, não é? Eu era só um canal ali para fazer a coisa, mas eu queria dar de presente que as pessoas pudessem tomar para elas a canção. E aí eu fiz tipo um We Are The World com várias famílias, né, de autistas, os pais, alguns pais autistas, crianças autistas, e eles gravaram um clipe e foi uma das coisas, acho que mais emocionantes que eu fiz até hoje. E aí a coisa começou a se amplificar, a comunidade abraçou aquilo e eu fiquei muito feliz, né, por vir de uma pessoa neurotípica. E aí ali eu entendi também a importância do papel dos neurotípicos de entenderem o mundo atípico, seja ele qual for. Porque assim, se a gente quer também que as pessoas estejam inseridas dentro da nossa sociedade, a gente também precisa se preparar para acolher essas pessoas, mudar o ambiente de trabalho, como é a gestão dos ruídos, sabe, tem tanta coisa que a gente precisa aprender, né? Enfim, aí aquilo foi me tocando cada vez mais, aí me aproximei de alguns eventos da comunidade, fiz palestra, esse ano eu fiz um show lá de encerramento, enfim. Então é muito a minha causa e semana passada tive essa surpresa de receber esse vídeo dessa mãe com um menino já grande, né? Ele devia ter uns 13, 14 anos. Ela tinha me escrito, ela tinha falado assim, Elisa, o meu filho, ele vai pra escola ouvindo a sua música e tal. E eu falei, e agradeci, assim, eu recebo muitos relatos, né? Agradeci, falei, obrigada por compartilhar comigo. E aí ela me mandou o vídeo, eu não estava esperando receber o vídeo. Mare de Deus, assim, eu tive uma crise de choro, assim, quando eu vi aquilo. Porque por mais que a gente saiba que a coisa funciona, quando a gente vê a coisa funcionando na vida de outras pessoas que eu jamais imaginaria atingir, é uma coisa que eu também tô descobrindo, né? Que é muito importante pra mim, assim, ter essas provas concretas de que o que eu tenho feito, que é tão natural pra mim, não é natural pros outros, e assim, e pode transformar a relação do adulto e da criança com uma situação, do adulto com uma situação, enfim. Então eu também, assim, tô num momento, acho que agora a Mãe Musical, ela chega num momento de maturidade, de lugar de ser, né? Que tá muito especial. Então, assim, eu tô olhando pra isso com um olhar diferente. É como se até agora eu não estivesse convencida, sabe? Não sei se você já sentiu isso também. Sim, quando a gente começa a fazer uma coisa que pra nós é muito natural, a gente não vê exatamente o valor. Então, toda vez que a gente ouve alguém falando, ou falando, cara, continua, pelo amor de Deus, que, né? Que tá exatamente. Aconteceu comigo também. Eu falava, gente, mas é só uma festa. Eu só tô ajudando a fazer essa festa. A pessoa fala, não. Mas é isso. E é exatamente isso, né? E o que eu tô te falando aqui, o valor que a gente dá, e eu, né, como mãe atípica, mas isso assim, eu vejo em casas, as pessoas cantam pra fazer as atividades diárias, que são pequenas, e a sua música tá lá. É impressionante. É muito legal. E assim como a música dos autistas não era o seu lugar de fala, eu vi também que as pessoas te pedem as músicas. Sim. Né? E uma das músicas, suas músicas, que fizeram mais sucesso é a da Casa da Mãe e da Casa do Pai, que fala sobre separação, que é um assunto super delicado, né? Pra gente tocar com a criança, e às vezes as crianças vivenciam isso muito pequenas. Eu sou filha de pais separados, e já era grandinha, mas meu irmão era muito pequeno, né? E eu acho que ajuda muitas famílias. E essa música, você já tinha pedido antes de passar por isso, e você só conseguiu escrever depois de você passar por isso, que não é uma coisa que aconteceu na maternidade atípica, por exemplo. Eu já fazia uns 8 meses, né, que eu tinha separado. E era uma música que realmente as pessoas me pediam muito. Eu já tinha feito toda a transição, a Kiara já tinha assimilado 100 músicas, assim, não foi um recurso que eu fiz pra mim, né? E aí teve um dia, eu lembro exatamente onde eu tava na cozinha, virando assim um balcão, e aí eu comecei a cantar. Tem a casa da mamãe, tem a casa do papai, e elas são diferentes. Na hora que eu cantei isso, eu falei assim, deixa eu guardar isso aqui, porque eu vou fazer com carinho essa música. E aí eu incubei ela, sei lá, por uma semana, umas 2 semanas. Fiz. Aí
não sei porquê, tive a ideia de fazer uns recortes de papel. Nunca tinha feito isso com a cara. Falei, vou fazer, beleza. E antes de gravar o vídeo, a parte do "e o que importa é ter amor ao abrir a porta" não existia. Não tinha o refrão dessa música. E aí, antes de gravar, eu falei, mas eu acho que tá faltando um arremate esse negócio. E aí eu fiz o "e o que importa é ter amor ao abrir a porta". Mal sabia eu que era a frase que as pessoas mais iam amar da música toda. Aí beleza, eu gravei lá com ela, como qualquer outro vídeo. Vídeos maravilhosos, inclusive, porque divertidos. Kiara rouba a cena. Não tenho Eu falei pretensão. pra ela que meu filho não gosta só de ouvir, mas como ver a Kiara também ali, mexendo, e os papelzinhos foi demais. É, então. E aí, e eu sou péssima desenhista, assim, tudo que eu sei fazer de música eu não sei desenhar. Mas aí arrisquei ali da gente fazer, era mais pela diversão da coisa, aí ela brincando com os negocinhos. Gravei e beleza, postei no meu horário de sempre, fui dormir. Gente, na hora que eu acordo no dia seguinte, já tinha tido uma repercussão absurda por alguns motivos. Um, pelo tema muito sensível, Sim. então assim, tocou em muitos lugares ali a coisa. E porque tinha um casal famoso que tava em litígio, separando, tava um caos e eu não fazia a menor ideia, né? Sim. E aí eu lembro que começaram a marcar a moça nos meus comentários. Falei, meu Deus, a celebridade vai me odiar. Meu Deus, eu não fiz de Será que eu inspirei essa música, né? Tipo, E aí, cara, e aí a coisa tomou uma outra proporção mesmo, assim, né? O perfil triplicou de tamanho por causa desse vídeo, que viralizou realmente absurdamente. Depois vieram outros que viralizaram até mais, mas essa foi um marco. Por isso, assim, porque eu acho que deixou evidente de como a música, ela é curadora. Que não importa o assunto difícil que você tenha que falar, se você tiver a manha de transformar aquilo de um jeito palatável para a criança, mas ainda mantendo a importância do que você está dizendo, porque a criança precisa entender uma mensagem pesada ali, sem né? mentir, né? Sem mentir, exatamente. E ao mesmo tempo ela ser confortadora e dar segurança e ser divertida, né? Então é uma fórmula que eu não sei te explicar, né, da onde ela vem ou como ela nasceu nem nada, mas o que eu entendo é isso, assim, né? Quando você consegue fazer essa combinação de fatores, você toca tanto a criança quanto a criança interior do adulto que tá assistindo ali ao vídeo. E aí começou a rolar um negócio louco, que é as pessoas me escreverem falando que estavam pensando em separar e me pedindo conselho. Falando que a relação com o marido ou com a esposa era ex-marido, ex-esposa muito difícil. Falando que, o cara não pagava pensão. Enfim, começaram a abrir ali também. E aí a responsa de você aconselhar uma pessoa, né? De você ali com a amorosidade. A gente, sou compositora, não sou psicóloga. Pois é, mas a gente, quando tá ali e você tá aberto a falar, você Sim. deve passar por isso também. Sim. Você tem que falar, né? É. Alguma palavra você vai ter que falar, mas ter essa consciência de que você vai tocando neste lugar é muita responsa, né? Muita responsabilidade. As pessoas viam em você, tipo assim, ela passou por isso. Isso. Ela passou por isso, então deixa eu ir lá, porque eu quero dizer o que ela fez pra passar mais leve, né? Porque também não foi só cantar música, né? Vamos combinar, né? Que não é só cantar música, é um assunto muito processo, delicado, logicamente. né? Mas a música faz isso, deixa leve, né? É. Então as pessoas se sentiram mais próximas de você ali. E foi realmente quando você foi voar. É. E aí você entendeu que a música, quando fala de uma coisa sensível, para as pessoas fazer mais sentido. É. E foram alguns episódios, assim, que foram deixando muito claro a música nesse lugar de transformação, né? Eu tenho um propósito que eu escrevi mesmo, que ele é muito claro, que é transformar a relação adulto-criança usando a música como ferramenta e como cura. Porque é isso que eu vejo que acontece, né? As pessoas sacam ali de ferramenta, meu filho não quer ir pra escola, vamos cantar isso aqui, convenci. Escovar o dente, mesma coisa. Mas tem essa outra parte, né, da cura mesmo, né, da cura das relações, da cura da autoestima. Então eu sempre conto essa história da mãe que me mandou um vídeo cantando com a filha dela a música da autoestima e falando que a filha dela não se olhava mais no espelho porque tinha ficado tetraplégica e não se olhava mais no espelho. E aí ela achou minha música, apareceu pra ela, começou a cantar e a menina começou a se aceitar. Naquele dia eu entendi o que eu tava fazendo. E um outro episódio de uma mãe que falou assim, Elisa, meu pai faleceu, desde que meu pai faleceu, meu filho não come mais. 15 dias sem comer, eu tentei de tudo, ofereci de tudo que você pode imaginar e nada. Até que eu pensei, eu falei, vou no perfil da mãe musical, que deve ter uma música pra hora de comer. E aí, adivinha, eu achei a música da hora do jantar e meu filho voltou a comer. Aí, quando eu li aquilo, eu fiquei muito impressionada com o raciocínio da mãe. Do tipo,
meu filho não está comendo, tentei de tudo, vou no perfil da Mãe Musical, porque deve ter uma música pra comer. Ela não vai me decepcionar. Cara, foi muito chocante, assim, pra mim, ver aquilo, né? Sim. E como foi curador, né? Quer dizer, ali curou o luto do menino, sabe? Ai, não dá. Assuntos delicados pra mim são as partes que mais me chamam a atenção no trabalho que você faz. Porque eu não tenho menina, mas isso é um assunto que a gente tem que falar com menina e com menino. Sim. Mas tanto de assédio, né? Que essa musiquinha do assédio também é uma coisa que... E não só educa a criança e o adulto que você tá cantando, mas uma geração, uma cultura, né? De que a gente precisa falar sobre isso. Tipo, que chato que a gente precisa falar sobre isso, mas se a gente precisa falar sobre isso é porque acontece. Sim. E se acontece é porque a gente precisa espalhar a informação e proteger nossas crianças. E eu vi também sobre bebezinhos, né? Que se foram ainda na barriga. Então, de mães que perderam os seus anjinhos. Então, são duas músicas aí que você também conseguiu chegar no coração das pessoas e fazer uma grata importância aí na nossa comunidade, né? Essas duas músicas, elas são importantes também porque, novamente, não são lugares de fala pra mim, né? Então, sempre que eu me arrisco a fazer uma coisa que eu não vivi, eu vou estudar, né? Então, eu fui pesquisar como falar sobre assédio com uma criança. E tem uma cartilha do governo que orienta essa coisa do carinho não ser segredo. Eu aprendi num podcast, inclusive, que legal. Com o Edu Toledo, ele que tinha entrevistado uma moça que faz livros sobre esse assunto, e ela falou isso, que o melhor argumento para ensinar para criança é carinho nunca pode ser segredo, porque esse é o argumento que o abusador normalmente usa. Sim. É só um carinho. Nosso segredinho, não conta para ninguém. Então isso... Eu falei, nossa, olha que bom isso, né? E aí peguei e fiz a música com base no que eu tinha estudado. E a outra do luto, né? Do luto das mães que perdem os filhos na gestação, fui também pesquisar. E eu aprendi uma coisa muito impressionante, assim, né? Eu vi os relatos das mães que passaram por isso. E uma delas falava assim, a sociedade não entende a perda gestacional como uma morte e um luto. E ignora que a gente tá passando por isso. Então, normalmente, quando a gente perde um bebê, o que vem é, mas logo você consegue ter outro. Às vezes não consegue, às vezes consegue, mas isso não invalida daquela pessoa ter existido. Tanto que na Suíça ou na Bélgica, eu não me lembro também pesquisando, eles chamam os fetos que vão embora de vidas breves. Tanto que a música chama Vida Breve por causa disso. Sim. E eu achei isso tão maravilhoso, porque ela existiu, eu fui mãe dela, não importa se foi 3 dias, 1 semana. E assim, você sabe o que é ver um exame positivo. Exatamente. Né? Assim, na hora eu não sei que chave que vira. Mãe, você fala, você vira mãe. Beleza, tem uma pessoa, já tem uma pessoa aqui, né? Exatamente. Então, obviamente que a questão do aborto, ela é ampla, ela é discutível, não é sobre isso que a gente tá falando aqui, né? Mas sobre esses a casos... dor daquela pessoa. Exatamente. Porque assim, qual é a diferença de perder um filho de 10 anos e perder um filho de 2 meses na barriga? Exatamente. Então, e a sociedade é isso, né? Do tipo, depois... Se vai, né? Bem escrúxulo assim, mas se morre uma criança de 10 anos, você vai falar pra mãe, depois você tem outro. Isso, exatamente. Você não fala isso, né? E você falou agora, curiosamente, de uma mãe de 10 anos, de um menino de 10 anos que morreu. Tem uma frase nessa música na Vida Breve que é exatamente uma homenagem pra uma mãe que perdeu um menino com 10 anos, que é uma pessoa que eu conheço, que era dona de uma produtora de publicidade. E eu sempre me tocou muito, porque no aniversário dele ela sempre postava no Facebook e tal, e eu nunca soube do que o menino morreu, nem nada. E aí ela contou uma história que impactou muito uma passagem da vida deles, quando eles foram pra Aparecida e o menininho foi acender uma vela, né, ali no oratório, e a vela dele não ficava acesa. Não ficava acesa por nada, não ficava, e eles desistiram, assim, eles tentaram muitas vezes acender a vela do menino, né? E aquilo, assim, eu nunca esqueci dessa história, né? E aí tem uma frase dessa música que fala exatamente isso, que o amor é uma chama que nunca se apaga, né? Porque eu quis fazer uma homenagem pra ela especificamente. E aí mandei pra ela essa música. E aí ela me falou a frase mais linda do planeta, que ela falou, Elisa, perder um filho é um silêncio. E você colocou um som, esse silêncio. Ai, Elisa, parabéns pelo seu trabalho. Você não canse de falar, porque assim, vivo isso e olha quanto... A gente tá conversando aqui há meia hora. E olha quanta coisa boa que a gente já falou de
de diferenças que você faz na vida das pessoas. Então, assim, tô muito emocionada aqui junto com você e muito feliz de estar aqui na sua frente, porque, assim, é mágico. É mágico o que você faz. Vamos falar de mais coisas aí. Eu sou assessora de festas infantis e o Chá Revelação é uma das festas mais aguardadas na vida de uma gestante, né? Falamos agora de um assunto triste, mas agora vamos falar de um assunto feliz. E constantemente eu faço encomendas de músicas. E você teve uma empresa de encomendas de música. Então eu gostaria de perguntar, você aceita encomendas? Tô brincando. Completamente mas, assim, aceito. Existe as pessoas que pedem assim, Elisa, quero Chá Revelação, quero isso, quero... façam essas encomendas, tipo, querendo consumir o seu produto como consumistas mesmo da mãe musical? Sim, tem 2 tipos de pedidos, né? Tem os pedidos que são os maravilhosos do tipo... Por favor, faz uma música pro meu filho comer brócoli. Vem assim no direct. Ou vem pessoas falando assim, ai, eu queria, cara, fazer uma homenagem pro meu filho, você compõe uma música. E aí elas me contratam mesmo, é um serviço que elas me contratam pra fazer. E é muito incrível, né? Porque, de novo, é um presente que vai ficar pro resto da vida daquela família, né? E Chá Revelação, direto me perguntam. Você faz música pra Chá Revelação e tal? Nunca coincidiu assim, né? Nunca foi pra frente. Mas eu acho que é um super lugar, assim, realmente. Muita gente, porque assim, você vai falar com propriedade de uma coisa que você já viveu, que você foi mãe, descobriu que era menina, né? Escolheu um nome, porque às vezes escolha de nome, né? Por exemplo, você quer revelar o nome com uma música, você quer revelar o sexo com a música. Sim. Então, assim, tem muita coisa legal pra gente fazer aí. Então, ó, ela aceitou as encomendas, gente. Agora bora nossos clientes aí pra contratar a Elisa. Isso. Porque vai ser muito legal, ansiosa, porque assim, a música da cura, a música, mas é a música da felicidade também, né? A música prioritariamente, exatamente, né? de colocar pra fora. E tem algum pedido muito estranho, assim, que você fala, caraca, isso eu nunca, além do brócolis, mas além, tipo assim, não, eu nunca gravaria pra isso, eu nunca faria uma música pra isso. Não, assim, dos pedidos de mãe musical, não. Já teve uma história complicada no Músicas Personalizadas, que, enfim, era um cara casado, que tinha uma relação fora, e ele me contou tudo. Aí você começou, então, moço... Assim, eu saí assim da conversa. Falei, cacete. Porque pra mim, não era a história em si que me chocava, mas era o fato do cara ter se aberto pra uma completa desconhecida. Só que aí, olha que coisa mais maravilhosa. Enfim, tinha essa história aí, ela também era casada, enfim, eles eram casados com 2 pessoas e eles se apaixonaram e tudo. Corta a cena, um dia, muitos anos depois, esse mesmo cara me manda uma mensagem e falou assim, olha aí como sua música deu frutos. Eles se separaram, eles ficaram juntos e tiveram uma filha. Que legal. E agora eles cantam a sua música pra filha deles. Isso. E aí, enfim, incrível. Mas acho que essa foi a história mais peculiar, assim. Diferente. E vamos aproveitar que a gente tá falando de jobs? Sim. Vamos falar desse Dia das Mães aí, que você falou pra eu não esquecer. Ai, sim! O Dia das Mães. Então, eu atendi muitos anos CCR e Mercedes-Benz, né? E outra coisa, além do autismo que sempre me tocou, foi a vida dos caminhoneiros. Não sei explicar. Eu sou super estradeira, amo dirigir, amo ir pro interior, enfim. E aí eu tenho 2 passagens muito marcantes, assim, com essas 2 marcas. A primeira foi uma música que eu fiz para as mães de caminhoneiro, um Dia das Mães, que eu fiquei pensando, falei, cara, imagina o que é o coração de uma mãe de caminhoneiro que se despede do cara, não sabe se ele vai voltar, se não vai, ou da motorista, ou do motorista. Né? E aí eu fiz uma música falando sobre essa dor materna da mãe de caminhoneiro. E aí eu lembro que a cliente não tinha grana pra pagar e a cliente falou assim, Elisa, a gente só vai fazer o job se você topar cantar a música e aparecer no clipe. Então se vocês procurarem, vocês vão me ver dirigindo um caminhão. Tipo Paula Fernandes dirigindo um caminhão. Eu vou procurar. Aí, beleza, gravei a música, meu sucesso, assim, a campanha foi muito legal. E aí eu recebi um inbox. Eu preciso achar esse inbox no Facebook. Sei lá eu como essa pessoa achou que eu era autora da música. Não sei como. Falando a seguinte história. Eu falei, Elisa, eu queria te agradecer muito pela campanha do Dia das Mães, porque eu sou esposa de um caminhoneiro e nós temos um filho, Benício, que é autista e que é apaixonado por música e caminhão. Então a sua música, ele não para de cantar a sua música.
Aí eu lembro que na época eu fiquei muito tocada com aquilo. E assim, não é uma história da mãe musical já? Lógico Não é chocante? E foi quando você trabalhava em agência de Foi. publicidade, ou seja, muito atrás. Muitos anos atrás. Aí corta a cena, acho que foi no ano seguinte, ou no mesmo ano, não me lembro. Natal chegando, mesma coisa. Eu falei, cara, imagina como é que é o Natal dos caminhoneiros, né? Que triste que deve ser, sozinho na estrada, né? E aí eu lembro que eu sentei no piano e comecei a cantar. É Natal na estrada, em cada caminhão. Comecei a fazer uma música. Falei, vou levar isso pra CCR de campanha de Natal proativa, né? Jobs sem briefing. Job sem... Exato. Aí tinha uma relação legal com o cliente. Falei, tive uma ideia de fazer uma música pros caminhoneiros no Natal lá. E eu vi que vocês fizeram uma campanha com o Daniel, muitos anos atrás. Acho que seria legal se ele cantasse. Bom, enfim. Que legal, Elisa. Orça aí, vê quanto é. Aí a gente orçou com o Daniel. E aí eu lembro que veio a devolutiva do escritório dele falando assim, olha, o Daniel aceita sim fazer a campanha, só que ele gostaria de levar o pai dele. Eu falei, tá. Paga um cachê, leva 2 artistas, Ótimo. Desce o pai junto, né? Aí chegamos lá no dia da gravação e foi um dia muito mágico pra mim, um dos dias mais especiais da minha vida esse. Aí cheguei lá, conheci o Daniel, que é uma pessoa fora do padrão, né? E aí ele falou... A hora que ele descobriu que eu tinha feito a música, ele falou assim, nossa, mas foi você que fez a música? Eu falei, foi. Ele falou, não, porque quando chegou pra mim o pedido, eu falei, preciso chamar o meu pai, porque meu pai sustentou a nossa família inteira com caminhão. Eu não sabia disso. Gente. Bom, enfim, e aí a gente se grudou, eu e o Daniel, Ah. e aí anos depois, quando eu comecei a fazer as coisas de mãe musical, mandei pra ele, aí eu fiz um projeto com as filhas dele, aí hoje eu faço projetos pra carreira dele, mas foi por causa deste episódio, que ele cantou com o pai, ele não tinha registro dele cantando com o pai, que a gente se conectou e hoje a gente tem uma história independente, assim, né? Que legal, que legal. Legal demais. E aproveitando que a gente tá nesse meio artístico, Uhum. você é jurada de um Ai, programa sim. musical na Record. Conta um Canta pouquinho Comigo. pra gente sobre isso. Ai, o roteirista da minha vida, ele é muito generoso comigo, eu acho. Porque eu sou péssima de Facebook, assim, eu não entro nunca. E aí em 2022, foi 22? 22, 23? Não, 21. Tava lá eu no Facebook, aparece um post de um grupo fechado falando, procuro cantoras que tenham outra profissão. Eu nunca na minha vida interagi com um post de que eu não conheço. Uhum. Aí eu fui lá. Falei, eu sou publicitária e cantora. Aí a pessoa me chamou por inbox, falou, oi, eu sou produtora de um programa da Endemol que chama Canta Comigo. Eu vi seu perfil, achei interessante, podemos falar pelo WhatsApp? Pensei que era um golpe, falei, não, podemos, né? Enfim, aí era um convite para mandar o meu material para a direção do programa, para ver se a direção gostava. E aí, uma semana depois, veio a notícia de que eu tinha sido escolhida para ser uma das juradas do programa. E aí, eu lembro, tava gravando com o Daniel na fazenda dele, e aí eu lembro que eu comentei isso. Falei, cara, me chamaram pra um programa que chama Canta Comigo e tal. Aí a Lê falou assim, cara, o diretor dirige todas as coisas do Daniel. Eu falei, não é possível. E aí começaram as coincidências bizarras, enfim. Aí fui parar lá no programa. Foi, acho que, uma das decisões mais importantes que eu tomei nos últimos anos, porque eu tava ali com uma história de carreira tão diferente das outras pessoas do painel, que são pessoas que viveram sempre da música, da carreira artística tradicional, e eu tava lá também. E aí ali, pra mim, Mari, trouxe uma coisa que eu não sentia há muitos anos, que era o frio na barriga. Mas eu ficava com muito frio na barriga. A hora que o Faro chamou meu nome pela primeira vez pra eu dar opinião sobre a pessoa que eu tava vindo cantar, assim, ai, meu Deus! Ficava nervosa na hora de assistir. E aí trouxe uma coisa que eu tinha quando eu queria ser artista lá atrás, né? Quando eu sonhava em estar em cima do palco, que eu não achei que eu fosse resgatar mesmo, né? Então foi realmente um divisor de águas na minha vida esse programa. Tanto que eu faço já há 3 anos E é uma delícia. é maravilhoso. E tem criança, tem adulto, tem tudo. Tem tudo. E aí eu fui ganhando um certo destaque dentro do painel, enfim, né? Fui virando uma figura ali de referência. E, cara, é maravilhoso. Fora os artistas incríveis que você vê ali cantando, né? Imagina, você tá lá pra ouvir só música boa, gente muito capacitada. O programa é conduzido de uma maneira, assim, impressionante, porque é um programa muito complexo, né? De conduzir. É uma equipe muito grande. Só de jurados são 100.
né? São 300 pessoas trabalhando ali atrás da câmera, enfim, é muita gente, né? E assim, é conduzido com uma amorosidade e um jeito que parece que você tá em casa, sabe? Que Então, gostoso. é demais. É uma delícia assistir também. A gente adora quando As você pessoas aparece. gostam muito. As pessoas gostam muito. É muito gostoso. E a sua filha, ela tem algum... Você já vê ali ela se aventurando na música e cantando e fala, essa menina vai... Porque assim como você, muito pequena, ela é muito pequena, mas seus pais não tinham essa base. Agora você tem. Sim. E você incentiva ou vê isso, Ai, né? difícil essa resposta, porque, de novo, é uma coisa tão natural entre a gente. Então, a Chiara, ela tem, por exemplo, uma facilidade de improvisação que, obviamente, não é normal para uma criança da idade dela. Sim. Porque é isso, a gente conversa cantando. Então, às vezes, ela pega uma melodia que ela conhece e faz outra letra em cima. Com a maior naturalidade, porque eu faço isso 24 horas por dia. Sim. Então, assim, entre ela fazer isso e seguir uma carreira artística ou ter um talento artístico é um caminho diferente, né? O que eu percebo das habilidades musicais dela? Pra mim, o que é completamente fora do padrão é a rítmica. Desde muito pequena. Ela é uma criança que bate no beat certinho. Nossa, Certinho. Ela é muito coordenada e muito ritmada. Ela não... Tanto que no último vídeo que eu postei, do lançamento do livro, do Casa da Mamãe e Casa do Papai, várias pessoas comentaram assim, estou chocada com a precisão do chocalho. Ela, assim, depois assiste lá. E realmente é incrível. Então, se eu tivesse que apostar por ela se interessar no mundo da música, vai ser via percussão, bateria. Violão ela não dá a menor bola, piano ela não dá a menor bola, cantar ela gosta, mas assim, nada que me chame a atenção por enquanto, né, de talento extraordinário, mas a rítmica, sem dúvida. Nossa, que legal, né, gente? E você não sente vontade de pôr ela em alguma aulinha, alguma coisa? Eu preciso que ela me dê mais sinais do que ela gosta ainda. Entendi. Pra não forçar nada, Sim. assim, sabe? Então eu quero ver, eu tentei ir até na aula de bateria, só que ela ainda é muito pequena. Bateria é um instrumento muito grande, então é só a partir dos 7 anos. Então eu vou só ficar de olho ali. Eu te perguntei que é? porque a gente colocou o meu filho numa aula de música, erroneamente, assim. Ele gosta de música. Meu filho acorda, Alexa, tocar tal música. Ele pede música, a gente faz, tudo que a gente faz com ele é cantando. E a gente colocou ele numa aula de música, uma escola tradicional. Erramos, porque, né, muito novinho, era uma aula ali que era mais uma brincadeira de instrumentos do que de música. E acabou que não deu certo. E aí agora, recentemente, a gente colocou ele na terapia musical. Que aí, completamente faz outro sentido. Aí, né, o terapeuta vai ali explorando com eles até as atividades diárias com a música, né? A gente até passou, ele falou assim, passa as músicas que ele gosta, colocamos mãe musical também, né, nas músicas que ele gosta. Então, a terapia deu muito certo, sabe? Mas a gente errou antes, né? A gente colocou ele numa aula de música que não era legal, por isso que eu te perguntei isso. E até falando sobre trabalhar e a maternidade, hoje você é mãe da Chiara em tempo integral e você tem que se dividir, né? Por exemplo, estar aqui, trabalhar, enfim. Sim. Porque a sua vida de mãe musical, e agora jurada e mãe da Chiara, ocupa o mesmo espaço. Sim. Então, como que você se divide nessa sua loucura aí? Porque toda mãe tem que se dividir. Vamos dar dicas aqui. O meu sofrimento de 4 anos é este. Porque eu não consegui encontrar um jeito de conciliar as coisas que me traga paz de espírito. Não consegui me organizar, não consigo, gente, essa é a vida real. Então, meu ponto de sofrimento hoje apesar de eu estar fazendo coisas incríveis o tempo inteiro, e assim, eu não me arrependo em nada de ter abandonado o mundo corporativo e tal, eu ainda não encontrei a minha fórmula do equilíbrio, sabe? Apesar de eu ter conseguido, obviamente, na rotina, separar o que é o meu tempo com ela e o tempo que eu tenho livre pra fazer as coisas, no tempo livre que eu tenho pra fazer as coisas, eu vejo que eu fico dispersa, não consigo priorizar, eu sou muito sozinha em todos os projetos que eu faço, porque além da mãe musical, eu trabalho também com a Mesa, que é uma empresa muito incrível, que é uma metodologia de trabalho maluca, e aí eu faço as mesas pra eles, então eu ainda flerto muito com o mundo corporativo, então quando eu tenho essas demandas eu preciso encaixar nesse meio do caminho.
tem uma crise profissional que é normal passar, que é isso, eu rompi ali com um padrão de 15 anos profissional, né? Equipe, salário, cargo, que maravilha, para uma coisa completamente solta. Eu ainda não me achei neste caminho. Tô correndo atrás, assim, né? Ai, gente, que bom, né? Tamo junto. Tipo assim, tamo junto. Então eu ainda tô tentando. Tomei uma decisão bastante importante, assim, de 2 meses pra cá, que é olhar pra Mãe Musical como meu trabalho. Acho que essa foi a maior decisão que eu tomei, assim, nesse ano. E aí, olhar pra isso, cara, com carinho mesmo e realmente profissionalizar na minha cabeça. Não é nem sobre estrutura, nem nada. Mas virar essa chave pra mim. É meu trabalho. Exatamente. Ai, difícil. E então, assim, uma sugestão, Elisa. Faz uma música pras mães que não conseguem... Porque assim, o que eu conheço, até compartilhando da minha vivência, né? De mãe que vem em mim e fala, Mari, eu larguei o CLT pra cuidar da minha filha e agora eu tô com vontade de empreender. Eu quero fazer isso. Mas eu também não tô me encontrando em... Pô, eu larguei pra ficar com a minha filha. E agora eu quero empreender, então eu não tô me encontrando entre trabalhar, ficar com ela, em estar aqui no Instagram, por exemplo, né? A gente tava até conversando sobre a pressão de ter que estar ali, do algoritmo que você tem que estar ali, que você tem que postar, que você se sente cobrada, as clientes te cobram, né? A sua vida te cobra e você quer ali, às vezes só quer ser mãe, mas você também quer se sentir útil. Pauta aí pra uma música pras mães agora. Você sabe que, ouvindo você falar, eu lembrei de uma coisa super importante. O trabalho ocupa espaços muito diferentes na vida de cada um dá um peso diferente pra isso. Tem mulheres que são muito ambiciosas, que querem crescer, que, enfim, de maneiras diferentes, seja de grana, seja de relevância do que faz, seja de mudança de mundo, enfim, não importa, né? O que move cada um. E existe essa culpa muito grande do estou largando o meu filho para ir trabalhar, etc, né? Isso acontece muito, a gente ouve muito. Tem uma musiquinha, inclusive, pra isso. Exatamente. Só que uma coisa que eu me dei conta e também depois eu ouvi outros teóricos falando sobre quando a gente faz outras coisas, nós somos mães melhores. Porque ninguém pode ser uma coisa só o tempo todo. Esquece os filhos. Agora vamos aplicar isso para outras coisas. Beleza. Eu quero me dedicar à natação. Se eu só nadar, se eu não comer, se eu não fizer outras coisas, se eu não estudar... Treinar a perna, treinar braço. Não dá. E aí, às vezes, eu tive a sensação, quando eu fiz os primeiros trabalhos pontuais, em que eu tive que deixar ela durante um dia inteiro, 2 dias inteiros, eu voltava melhor para casa. Porque eu vivi outras coisas, eu me inspirei por outras pessoas, eu troquei eu aprendi, então eu tô melhor pra minha filha também. Então isso eu acho que é uma coisa importante pra gente ter na nossa cabeça. Obviamente tem gente que talvez seja super feliz só fazendo aquilo em profundidade e tal, mas a gente não pode esquecer também da nossa parte individual, né? Que você pode ser mãe em tempo integral no sentido de não ter um trabalho remunerado fora de casa, mas assim, você fazer outras coisas que te engrandeçam enquanto ser humano, o efeito na criança vai ser assim, imediato, sabe? Então acho que essa é a única dica assim que eu posso dar, tanto por isso que as pessoas sofreram tanto na pandemia, porque entendeu-se que a vivência fora do ambiente da casa, ela é tão importante quanto o ambiente da casa. Nós somos feitos mesmo de muitas partezinhas. Então, é que a pandemia tirou um monte de partezinhas ao mesmo tempo, né? E aí um monte de gente enlouqueceu. Então, acho que a mesma coisa vale, assim, pro nosso assunto, para que a maternidade não seja uma pandemia. Nesse sentido, né? É isso. Assim, da gente ficar isolado e esquecer de tudo, porque a gente precisa, as crianças precisam que a gente viva outras coisas também. Né? E aí entra sair com as amigas também, tudo. Ir no cabeleireiro, se tudo, cuidar. Se dedicar pro parceiro, né, assim, pra relação, pra Sim. parceira, enfim, né, isso, ter a vida, lembrar que, assim, a maternidade é a coisa mais importante, mais incrível e transformadora, pelo menos pra mim foi, né, também, enfim, não é pra todo mundo, mas pra mim, pra você, né, foi muito marcante, mas, cara, o que a gente era antes não é que desapareceu, né, Exatamente. A gente não pode abandonar completamente. Eu até vi acho que é algum episódio que você fez também de podcast, de você falando que quem quer ser mãe Sim. tem que ser, mas quem não quer também não tem que ser.
Foi uma E polêmica. Eu falo isso, mas eu me identifiquei porque eu falo isso. Eu tenho um casal de amigos que não querem ter filho. Uhum. E todo mundo fala assim, mas eles têm que ter filho, mas eles têm que ter filho. Eu falo, gente, eles não têm que ter filhos. Se eles decidiram não ter, eles não vão ter. Porque, assim, é o melhor trabalho do mundo. Mas é o trabalho mais exaustivo do mundo também. Então, se você não quiser muito, se você não estiver muito disposta... Então, eu sempre falo pra eles, não tenham medo. Vocês não querem? Ótimo. Estão decididos? Claro. É conjunto essa decisão? E eu ouvi você falando sobre isso. Foi polêmico. Foi muito polêmico. Nossa, escândalos, altos paus. Viralizou loucamente esse vídeo aí também. Não esperava. Mas eu acredito muito nisso mesmo. Como qualquer outra escolha da vida, né? Assim, quer dizer, você tem que estar realmente convencido daquilo. Aqui, quando envolve uma outra vida, a decisão ela é muito mais complexa. E, de fato, eu acho que a maternidade, a paternidade não é para todo mundo. Ou as pessoas, elas são compradas pela narrativa social, né? E aí elas acham que elas precisam, porque se elas não cumprirem essa etapa do jogo da vida, nossa, que tragédia. E não é verdade, né? Porque realmente, assim, então quem tá pensando em ter ou não ter, tem que pensar mesmo, tem que refletir, tem que discernir, tem que conversar com quem tem, né? Mesmo sabendo que cada um vive a coisa de um jeito, né? É isso, porque é um desafio, né? Eu acho que a palavra é essa, desafio. Elisa, a gente tá chegando ao fim. Eu não quero. Mas antes da gente chegar ao fim, eu quero que você conte e nos sinalize onde a gente pode achar as suas músicas, onde a gente pode ver os seus vídeos, porque tem músicas ilustradas também, né? Onde a gente pode ver esses vídeos, mostrar para as nossas crianças. Pode ser que, eu acho que não, mas pode ser que tenha gente que tenha te conhecendo agora, então contar um pouquinho sobre como a gente te encontra. Perfeito, então vamos lá. Instagram, @Mãe Musical. É um íconezinho rosinha, escrito em amarelo, não tem como errar. E vocês vão ver a Kiara, então não tem como errar. No TikTok, Mãe Musical _oficial. Os conteúdos são mais ou menos os mesmos do Instagram. E no YouTube, /Mãe Musical. YouTube /Mãe Musical. Lá tem coisas diferentes, porque tem as músicas que são ilustradas, tem as canções mais longas. Acho que no YouTube é onde tem o conteúdo mais diferente. E, obviamente, todas as plataformas de música. Eu ia falar Spotify, Amazon Music, Deezer e afins, Apple Music, tudo. Tem o álbum Momentos Musicais. Alexa, tocar Momentos Musicais. Exato. Vamos ver se ela obedece, né? Exatamente. Lógico que ela obedece. Em casa ela obedece. Ah, que bom. E aí a gente finaliza com as rapidinhas. E eu tô muito assim, esse episódio tá tipo assim, não quero acabar, porque é o último da temporada. Mas, gente, muito, muito gostoso. Muito gostoso conversar com você. Obrigada. Muito gostoso saber das suas experiências. Estar na frente de uma pessoa que leva tanta importância pra vida das pessoas. E às vezes, mesmo quando não é o seu lugar de fala, em que muitas vezes você conseguiu atingir essas pessoas com maior louvor aí, deu super certo. Então vamos finalizar com rapidinhos e depois a gente encerra direito. Mas é que eu não consigo. Porque, olha, muita emoção esse fechamento de temporada aqui, hein? Então eu vou falar palavras e você responde rapidinho. Tá bom. Com palavras também, né? Então vamos lá. Seu maior desafio? Enxergar a Mãe Musical como um trabalho. Uma maior alegria? Nossa, Kiara, né? Difícil competir com isso. Uma saudade? Uma saudade. Bom, meu pai, sem dúvida. Eu acho que vou ficar com ele. Que traz um monte de outras coisas. E referência de mãe? Referência de mãe? Minha irmã. Uma conquista? Mãe Musical. Um medo? Medo. Elisa não tem muitos medos. Não, lógico. Eu tô escolhendo qual, na verdade. Elisa não tem muitos medos. Não, mas de fato, depois que eu tive a Kiara... Os medos aumentaram, né? Não. Não? Os meus desapareceram. Sério? Nossa, completamente. Nossa, eu tenho muito medo. Eu tenho medo, tipo assim, eu falo, gente, antes da outra filha, eu tinha medo de morrer, ponto. Agora eu tenho medo de morrer e ficar sozinho. Quem é que vai cuidar dele? Eu fico, gente, quem é que, sabe? Nossa, eu não sei, eu fiquei muito destemida depois que ela nasceu. Olha, que legal. Tipo, eu pulei de paraquedas, hoje eu não pularia.
Bom, isso eu tenho medo, mas eu acho um medo um pouco... Não, assim, não é um medo legal pra falar num podcast, né? Mas, tipo assim, eu fiquei muito medrosa depois que eu fiquei mãe. Tipo assim, eu ia em todas as montanhas-russas, depois eu virei mãe, eu cagou na Cara, eu acho que um medo é não cultivar as amizades. Assim, sabe? Ter uma velhice só. Né? Então, eu acho que essa é uma coisa... Solidão. Uma solidão, talvez. Um sonho. Fazer uma musical bombar. Mas é isso. Mas muito mais. Não, a gente tá nesse caminho. Brincadeira. Eu tenho um sonho que é uma frase que eu falo sempre, que é compor uma música pra animação, pra Disney, pra Pixar. Esse é meu sonho enquanto compositora, sem dúvida. Eu sou Disney maníaca, né? Então, foi uma grande influência na minha vida, na minha identidade musical, muito. Assim, eu aprendi, eu tirava, ficava sentada na frente da televisão tirando as músicas. Então, o dia que tiver lá. Eu posso começar com versão. Posso fazer as versões primeiro, daí depois eu faço a trilha original. Mas isso, assim, olha, eu tenho uma cliente que ela e o marido são dubladores da Disney. Eu vou falar pra eles assistirem esse episódio aqui, por favor. Eles são dubladores da Disney. Eu converso com ela e fico assim, ó. Que demais. É muito bom ouvir sua voz, porque a gente que ouve legal. ela nos filmes, né? E agora, por último não, que eu vou mandar esse episódio para esses meus clientes, porque vamos colocar você na Disney, tá bom, por Elisa. favor. Vamos lá. Por último, uma frase que você estamparia no outdoor, Elisa Gatti. Amar e cozinhar sem medidas. Ai, gente, é maravilhosa. É uma poeta, compositora. Assim, foi muito difícil escrever esse roteiro, porque eu sou consumidora, né, do seu conteúdo. Então, eu tô aqui como fã, não só como entrevistadora, mas o seu trabalho é essencial na vida das pessoas. Assim, quem te conhece sabe o valor que você tem, e quem não te conhece ainda, o mundo é pequeno pra você, Elisa. Eu acho que, assim, o que você faz, o seu trabalho é muito especial, porque você mexe com o nosso íntimo, que é música, que é criança interior, é aquele poder que a gente falou esse tempo todo aqui, que a gente tá conversando sobre o poder de cura, né? Mesmo quando você não passou por isso, isso é bizarro, assim. O meu filho é autista nível 1 e as pessoas falam, Mari, fala mais sobre isso, fala mais sobre isso. Eu falo, eu não consigo, porque comigo é tão fácil, porque ele é nível 1. Aí eu falo, como eu vou falar de uma mãe que, por exemplo, aquela sua, né, a sua seguidora, uma criança de 12, 13 anos ali, com um nível muito alto de autismo, eu não consigo. E você conseguir colocar no lugar daquela pessoa e atingir grandiosamente esses corações é muito bonito de ver. Demais. Obrigada por você ter aceitado vir de tão longe. Sei que você gosta de estrada, mas veio... Essa caminhoneira que habita em mim. Veio de muito longe. Obrigada mesmo por ter topado. Obrigada por encerrar essa temporada assim com chave de ouro, que eu não canso de falar. Tô muito emocionada de estar aqui, principalmente por você acompanhar a nossa vida do meu filho. Obrigada, querida. Obrigada. Você conduziu de uma maneira maravilhosa. Obrigada. Mesmo. Obrigada E você também fica firme no que você faz, você sabe que você está também encontrando seu lugar, seu filho te ajudou neste processo, muito. Com certeza, né? E por mais que dê trabalho, vale muito a pena. Vale muito a pena. E vem uma segunda temporada linda por aí. Eba. Então, obrigada por vocês terem ficado aqui essa primeira temporada inteira. Obrigada por ter assistido esse episódio até o fim. Obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada por assistirem o podcast sabendo que a vida não é tão simples assim, mas é uma delícia. Um beijo e até a segunda temporada! Tchau, gente. Eu achei que eu ia chorar.